Você que tá aí do outro lado, você quer ter um escravo só pra você? Cara interlocutor, você namoraria um holograma? Francisco, no final das contas, esse Blade Runner 2049 é um filme bom ou é um filme ruim? Bem-vindo, esse é o Análise de Obras. Hoje, além de Blade Runner de 2049, que é o nosso debate principal, da onde a gente tirou nossa fonte inspiradora, a gente está falando muito sobre conformismo, sobre revolta, sobre heroísmo. Vem assistir esse debate com a gente. You look like a good show. As discussões estão provocativas. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse vídeo vai haver vários spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir, tem na Netflix, e depois você volta para o nosso vídeo. I always told you, you're special. E aí, Henrique, o que você achou do filme? Eu gostei, mas com algumas reticências. Não gostei tanto quanto o primeiro filme. O primeiro filme eu achei muito mais desafiador, mais cheio de elementos sofisticados. Quando eu assisti o primeiro filme, eu me senti meio que Sherlock Holmes. Eu olhava cada parte do filme, cada nova simbologia, cada imagem, e tentava decifrar o que eles estavam tentando comunicar ali. Esse 2049, ele entrou numa outra vibe, bem diferente, muito mais estendido. As cenas são mais lentas, algumas cenas lentas e longas. E aí mudou também o sentimento do filme. Ele não é tão dark quanto o primeiro. O primeiro é chuvoso, tá sempre aquela cena escura, aquela chuva ácida. E você, o que você achou desse filme aí? Não, é curioso que eu tive uma impressão parecida com a sua. Eu tava pensando, ao mesmo tempo que o primeiro filme ele me fez pensar mais, eu achei que assim, a trama do primeiro filme ele era mais simples. Era um cara que é convocado para caçar alguns androides que fugiram, ele se apaixona por uma androide, ele mata quem ele tem que matar e no final ele vai embora com ela. E nesse filme, parece que é uma trama mais complexa. Ele é um androide, mas ele tem que caçar androides, ele não liga para ser um androide, mas um dia surge a dúvida se ele é ou não um androide, daí ele vai atrás disso tudo, daí ele reencontra o Harrison Ford, daí os androides querem que ele mate o Harrison Ford. Então, assim, eu senti que... Supostamente, esses filmes eles deveriam ser palatáveis. Afinal das contas, nós estamos no século XXI, dentro de uma sociedade consumista, onde uma pessoa mediana, comum, sem estar envolvida com filme, sentar, assistir e entender. Você acha que uma pessoa mediana, que não assistiu o primeiro filme, ele consegue sentar numa boa por quase 3 horas e entender o que aconteceu ali? Não. Não é muito puxado, não é muito... O autor coloca o espectador numa posição que ele tem que saber vários pressupostos para o filme fazer sentido. Se ele não souber um monte de coisa antes, ele simplesmente não entende. Se ele não tiver tido uma boa leitura do primeiro Blade Runner, ele vai ficar completamente perdido. Porque esse filme, ele dialoga bastante com o primeiro Blade Runner, ele tenta discutir uma série de coisas. Tanto que, de novo, volta se o Deckard é ou não um replicante. Né? Não, então, e mistura com o Deckard, entender que quem morreu era uma replicante, que replicante não tem filho, de repente ela teve filho, isso era um assombro para aquele momento histórico deles. Quer dizer, é muito... o cara tem que ser assim, MacGyver, MacGyver intelectual para entender aquele negócio todo. É muita sofisticação. Então isso que já é um ponto negativo para o filme, porque o filme ele deveria ser autoexplicativo por si só. Ou não. Há de se entender que existem filmes que são sequências e que você, então, quando for assistir, que já vá preparado. Eu achei que esse filme, propositalmente, ele quis levar essa carga mais complexa. Porque assim, o primeiro Blade Runner, que a gente estava falando no começo, ele não é um filme difícil de entender. Ele é um filme muito claro, a trama dele é muito clara, é muito retilínea, sabe? Você vê assim, acontecendo uma sucessão de coisas muito claras. Agora, mas ao mesmo tempo, ele é um filme muito profundo, como a gente discutiu no outro vídeo. Tem uma série de simbologias, então é um filme que ao mesmo tempo que ele é fácil de ver, ele é difícil de entender. E eu acho que esse filme, ele falou, então eu também vou fazer um filme que demande
mais atenção de quem vai assistir. Não é só uma trama policial, é muito mais. Então, tem o interesse lá do cara que comprou a Tyrell, tem o interesse da policial, tem esse jogo de a gente conta ou não a verdade, mas ao mesmo tempo é um milagre, então é uma questão, entre aspas, identitária dos robôs como coletivo, que querem entrar na sociedade, ter uma vida normal, e o K tá jogado no meio de tudo isso. Ele é uma peça ali que às vezes é só um joguete deles, mas às vezes é uma peça fundamental, né? Estão usando ele para descobrir toda a situação, mas ao mesmo tempo ele é descartável. E assim, é um filme também que altera muito entre todo esse debate sociológico, político, mas ao mesmo tempo toda uma questão interior do K. Machucar o fato dele não ser um humano, mas ao mesmo tempo ele é conformado com isso. Você está falando, eu concordo plenamente. São muitos elementos, é uma canseira. Você sabe que eu assisti esse filme, nesses últimos tempos, assisti 2 vezes. E as 2 vezes eu tive que assistir metade, largar o filme, eu não faço isso costumeiramente, e esquecer do filme e voltar no outro dia para assistir o resto. 2 vezes. Então o filme cansa. E olha que eu gosto, hein? E a simbologia é tudo embaralhada. Uma das coisas que eu gostaria de dizer é, por exemplo, como um robô tão inteligente, tão capaz, que consegue lá olhar lá no microscópio e comparar o DNA de sei lá quantas milhares de pessoas, se submeter a essa questão de ele ser o escravo, de ele aceitar. Ele tem uma retóricazinha ali que ele é um robô, ele não tem alma, ele não precisa ter nome, e ele então fica escravo e submisso. Ouve todas as críticas, porque você vê, conforme ele vai passando, o pessoal enxovalha ele, né? Desprestigia, fala palavrão e tudo mais. Como uma criatura tão inteligente pode ser tão submissa? E o curioso é isso, que no caráter dele, conforme ele vai lidando com as situações, ele não é tão submisso. Não tem tem alguma coisa errada e tem uma discordância que fizeram na ficção, mas você vê que não combina. Tem uma coisa que não orna. Ao mesmo tempo que ele é submisso, ele também é um cara muito proativo. Ele vai lá e mata mesmo, ele vai lá e tira a dúvida mesmo. Ele não é bananão, assim, bobão. Ele é muito esperto. Então, é porque assim, é uma coisa também que eu acho interessante, que é o seguinte, o filme, o nome dele, né, chamam, né, ele tem um número, ele não tem um nome, né, ele tem um código, mas a primeira letra desse código é K. E isso faz referência aos personagens do Franz Kafka. Por exemplo, no Castelo, o personagem chama K. No Processo, chama Joseph K. E isso tem todo um diálogo com o próprio Kafka, né, que tem 2 Ks no nome dele. E assim, é interessante porque geralmente os personagens do Kafka, eles estão em uma situação de submissão extrema, mas ao mesmo tempo eles não se reconhecem nessa situação. Que nem na Metamorfose, o Gregor Samsa, ele vira uma barata e ele não se reconhece como, quer dizer, não é um inseto, né? Ele vira um inseto e não se reconhece como um inseto. O tempo inteiro ele tá pensando, não, eu tenho que trabalhar, minha irmã tá preocupada com a aula de música dela, tal. Mas tipo, você virou um inseto. Tipo assim, acorda. Sabe? Entendeu? Você não consegue ver a sua situação. Então parece que nesse primeiro momento do filme ele não consegue enxergar isso. Ele se contenta com aquela outra camada de leitura que embaralha, né? Ele se contenta com aquele holograma, com aquela namorada holograma dele. Ele não consegue enxergar que ele é um objeto, sabe? Parece que ele se contenta em cumprir a sua função e ser feliz com o holograma dele. E fingir que abraça ela, que é uma cena bem triste, logo no começo, que ela trava e é uma ligação para ele. Ela é um aplicativo. Eu acho que é interessante. Então, parece que o filme ele é uma jornada dele tomando consciência até o final, onde ele morre como um humano, e aquela frase daquela androide, né, que fala para ele que a coisa mais humana é morrer por uma causa. Depois de tudo aquilo, dele viver, fazer isso para viver, porque a todo momento ele tem que fazer para aquele teste da polícia, que se ele não passar, ele morre, então ele trabalha para viver, no final ele morre para falar, pronto, eu vou escolher o jeito que eu morro. Pelo menos eu vou morrer fazendo a coisa mais humana, que é a união familiar. Não com filhos meus, mas um pai com uma filha.
dando continuidade para a espécie humana, transformando a vida das pessoas, que nem o primeiro androide, o último androide que morreu, no primeiro Blade Runner, que ele dá uma nova visão pro Deckard. Eu tenho visto coisas que vocês humanos nem imaginam. Uma opinião aqui. Aquele lá no Blade Runner original, o androide ali, ele faz toda uma epopeia, ele narra aquela questão bíblica que a gente comentou, ele tem um momento de redenção, poético, etc e tal. Nesse daí, quando ele deita no final naquelas escadas, você pode ver que ele chega numa boa ali, ele chega conversando com o Deckard, e ele desce e senta ali na escada, e tem aquela neve caindo. Então não é claro se ele morreu, se realmente ele transcendeu, se ele entendeu. Eu acho que fica muito mais subjetivo, né? Agora você já está trazendo uma interpretação que parece que foi isso que disse. Mas, peraí, pode ser que não foi nem isso que disse. Tá muito mais aéreo. Ele, agora com a questão do holograma, ele com aquela a namorada dele, né? Aquilo lá eu acho que é uma alusão direta ao Her, que a gente já fez o debate. No Her, o aplicativo, a inteligência artificial, era verdadeiramente inteligente e foi se superando sem parar. Nesse daí, parece uma coisa meio infantil. Ele chega do trabalho, ela põe amarelo, ela põe outra roupa, põe vermelho. Ah, vamos ler? Não. Ah, não quer ler? Ah, então eu não queria ler mesmo. Sabe, parece que é um androide meio... Eu quero te agradar a qualquer custo, uma coisa meio bobinha. Esse daí não tá meio bobinho, comparado com o Her, então... Nem... E outra coisa também, nessa mesma esteira... O filme dá toda uma volta enorme, ele vai lá, conhece o Deckard, volta lá daquele problemática toda, luta, briga, sofre. Daí ele vê uma propaganda da inteligência artificial, lá da namorada dele. E ali parece que ele estava olhando para ela como se ele não soubesse nada daquilo. Como não? Em algum momento ele foi lá e comprou aquele aplicativo. Ele já sabia de tudo aquilo. Como que no filme eles apresentam como se aquilo fosse uma novidade? Ele nunca passou por aquele trecho. Ele não sabia, ele era bobinho. Sabe? Então tem uns furos nesse filme que ele me deixa meio decepcionado. Esse daí foi um dos furos. Como que ele contratou um aplicativo, depois comprou o emanador e fez toda a trajetória com ela. Ela, alguns momentos até muito sensível, né? Aquele momento que, por exemplo, ela sai na chuva e o emanador dá aquele poder para ela, de ela sentir realmente as gotas d'água. Tudo bem, aquele momento é um momento especial. E eu achei que o filme acertou muito bem naquilo. E acertou também no momento de travar, né? Naquele momento que ela trava, bem no momento que ele ia abraçar, quando ela estava na chuva. Quer dizer, ali é uma coisa meio poética, assim, interessante. Mas aquele telão no final, ele olhando para a inteligência artificial e vendo que ela era uma agradadora de plantão, e que surpresa! Ai, como assim? Que surpresa! O que é isso? O que você acha disso aí? Eu também pensei nisso, assim, tipo, porque ele perde ela, né? Ele pensa, nossa, ela só foi um programa para me agradar, ela tá nua aqui, ela fica pelada, ela tá nua aqui no meio de todo mundo, sabe? Ela agrada qualquer um que passa. Também pensei, eu falei, ele nunca passou por essa rua? Você pode comprar um aplicativo zeradão que tá meio querendo te agradar no começo, mas a expectativa é que ele seja uma inteligência que evolua e tenha voz própria, porque era assim que eu tava querendo entender a história. Mas daí, de repente, não. Pode ser que ela é uma farsa. Inclusive, quando ela diz que ama ele no momento que ela vai ser... que o emanador dela vai ser esmagado e ela vai sumir do planeta... aquilo é uma farsa. Porque eu vi gente discutindo esse tipo de coisa na internet. E as discussões eram boas? Não, o pessoal leva meio que... tenta levar a sério, porque é que nem o que a gente está fazendo. O filme apresenta símbolos pra gente, apresenta circunstâncias. E a gente tenta fazer o melhor daquilo. Tem uns que tentam agarrar e falar, não, mas é isso mesmo, ia dar certo. É uma forma de querer explicar, porque como você ia explicar isso? E tem uma galera como eu, que eu tô ficando meio desacreditado, sabe? Que tá, não... Peraí, será que não dava para fazer melhor que isso? Porque o pessoal contrata uma equipe de trocentos negros, super especialista em narrativa e o caramba 4. Não dava para sair com alguma coisa melhor que isso? Talvez uma possível explicação seria assim, colocar que assim, como ele era uma pessoa tão solitária, que ao mesmo tempo que ele tem problema de lidar com os próprios androides, porque ele é um aposentador de androides, né? Tanto que aquele momento que as prostitutas, que não sabe se parece que são androides, as prostitutas vão falar com ele, elas falam, peraí, eu conheço ele.
Peraí, eu conheço ele, é um Blade Runner, vamos dar o fora. Então os androides não gostam dele. Os humanos ficam xingando ele de pele falsa o tempo inteiro e se ele reagir, ele morre. Então acho que a única coisa que sobrou para ele ter um pouco de carinho é o holograma, que nem material é. E a chefe dele, em dado momento, olha para ele como se ele fosse um vibrador. Ela Não, fala... e é curioso que quem mantém a postura ali é ele, não é ela. Ela tava super afim de usar o vibrador dela. ela se veste meio dominatrix, né? Tem uma... Não, porque ali ela dá uma cantada meio nele, não dá? Meio descarada, assim, meio direta? Dá. Ela começa a falar, olhe para mim. Ela começa a mandar nele, né? Ela começa a falar, se eu tomar toda essa bebida, o que acontece, né? A gente está buscando a realidade, né? Tipo, eu sou a coisa mais real que você vai ter. Mas ainda assim, mas ele sabe que ele vai ser usado. Então, eu acho que ele é uma pessoa... Ele é um androide tão solitário que o único amor que ele encontra é nesse amor falso comprado. Então, mas é complicado, porque se ele passasse por ali e visse aquela propaganda, ele ia ficar puto. Eu acho que foi mal pensado. Acho que foi mal pensado. Não, porque a gente tem analisado filmes e eu vejo que realmente a gente acaba tendo algumas posturas. Uma é o de defender o que a narrativa ofereceu e uma é de ficar também procurando pelo em ovo. Fala, opa, peraí, mas isso daqui não faz tão sentido assim. Não amarra tão bem. Acho que é legal a gente começar a usar essa postura, sabe? Quando a narrativa não estiver tão amarrada, a gente fala, opa, peraí, esse negócio aqui não tá tão convincente assim. Então, por exemplo, falando em coisas não convincentes, quando nasce aquela androide lá, que nasce do, sei lá de onde que ela nasce, o que é aquilo? Um saco plástico no alto. Aquilo nasceu. Aquela cena eu consegui entender mais ou menos. O que você fez daquela cena? Então, é porque aquela cena, o Wallace, o nome dele, o cara lá comprou a Tyrell, ele não se contenta com as próprias conquistas dele de conseguir fazer mais androides, a gente ter conquistado mais 9 planetas, né? Que ele fala, uma criança conta até 9, né? Ele tem uma fé na racionalidade da humanidade tremenda. E ele pensa assim, não tem diferença entre androides e humanos, porque ele convive com os androides. Ele fabrica os androides. Os androides sangram. Ele sabe o que ele está fazendo ali. Mas ele também fala, a gente perdeu a coragem de ter escravos humanos. Porque no fim das contas não muda nada. O androide também tem medo, o androide também não quer morrer, o androide quer viver. Tanto que aquela androide que ele comanda, ele não manda nela porque ele tem um chip que fica, não é um videogame, que ele fica teclando. Ele faz a cabeça dela. Ela tem fé nele. Ela fala, eu serei a melhor. Ele pega essa androide, que é a androide que ele produz, assim, a mais, né, poderosa de todos, que ele convence ela para do lado dele, e ele mostra para ela aquele futuro dos androides falando, eu quero que o seu povo, né, que são submissos a mim como ela é submissa a ele, porque nós criamos vocês, eu quero que o seu povo tenha filhos, seja autônomo, mas ao mesmo tempo submisso aos humanos. E aí a gente tem um paralelo entre aquela androide caolho, fala para ele no final, a gente mata o Deckard, porque nós vamos pegar essa fórmula e a gente vai ficar autônomo, porque a gente merece isso. Nós somos mais humanos que humanos. Tem uma hora que ela fala, ou aquela prostituta que ela contrata para capturar o cara, ela fala isso, né? Então, assim, nós somos mais humanos do que os humanos. Nós podemos mais, nós somos mais fantásticos que eles e temos toda a humanidade deles. Enquanto aquela segurança, empregada, espiã... Então, e é a oposição entre essa, que ela quer autonomia, e a Love, que ela vê também esse mesmo avanço, mas ao mesmo tempo com um olhar de submissão diante do dono da Tyrell. Ela não consegue ultrapassar isso. Ela quer ser fiel aos humanos, porque ela se enxerga como submissa. Então ela quer essa aprovação do humano como eu sou a melhor androide, a melhor ferramenta. Então ela se compadece com a morte, por exemplo, dessa androide que ele corta, né, o útero dela, ela sangra até morrer, ela chora na cena. E ela entende a importância, porque se a gente começar a se reproduzir, a gente não vai mais ser descartável, embora a gente ainda seja submisso aos humanos. Isso daí você não está extrapolando um pouco a ideia? Você está fazendo uma inferência meio sua? Porque então, ela, na verdade, ela só chora ali, mas ela chora ali porque ela se compadece de uma outra androide assim como ela,
simplesmente por não ter útero, ou não ter um útero que funcione o suficiente para gerar um outro ser. Então, qualquer coisa que a gente diga a partir disso é uma inferência, não é uma extrapolação. É que nem aquela coisa que a gente estava conversando. O filme ele nos apresenta elementos. Eu estou tentando partir dos elementos internos ao filme, porque eu vejo que é um filme que ele tem assim, ele tem polos que entram em conflito. Por exemplo, o robô rebelde e o robô submisso. Quem nasce de útero e quem foi fabricado. O humano que se compadece com o robô, enxerga nele uma humanidade, tipo o Deckard, para ele, que a gente também não sabe se ele é um androide não, mas para ele não faz diferença se o cachorro é ou não de verdade. E, por exemplo, a chefe do K, que enxerga ele literalmente como um objeto. Então, eu tô pensando nessa chave, sabe? Da androide, que ela vê uma possibilidade de um novo futuro para o androide, mas ao mesmo tempo submisso aos humanos como se fosse uma parceria, o androide ajudando os humanos e a outra androide querendo fazer uma verdadeira revolução. E eu acho que o K seria essa balança, pelo menos eu enxerguei desse modo. Não, é bacana, eu gostei da sua construção. Você colocou pesos, né, do que esse filme está trazendo aí. Porque, sabe quando você fala da Love, que ela ficou tipo um cão de guarda do cara, do Wallace lá, né? Me faz lembrar muito a máfia, sabe aquele mafioso que geralmente é uma pessoa mais velha e que comanda um monte de gente jovens e fortes e todo mundo armado, mas alguma coisa nele, ele guarda alguma autoridade que ele diz como são as coisas. E o camarada, que é o gangster que mata os outros no nome do grande chefão, ele não se rebela contra o chefe. Existe uma coisa de fidelidade ali. Ele é mantido como um cão de guarda, que era o caso da Love. Ela era até muito mais força que aquele Wallace, provavelmente. E mais inteligência e mais mil habilidades que o cara. Mas ela não se rebela contra ele. Nem ela se rebela contra ele, ela defende a causa dele. Mas isso também parece um caráter humano, porque isso daí a gente vê em todos os filmes de gangster. Todo filme de O Poderoso Chefão tem figuras assim. Os mafiosos têm isso de pressuposto, é um pressuposto já. Ela é fiel ao Wallace porque ela gosta do Wallace. Ela sente necessidade de fazer isso. Não é porque ela é controlada por ele. Mas não é uma forma de controle, porque o chefão que controla lá os seus gangsters é uma forma de controle. Não é um controle literal. Não é direto, não é com uma arma na cabeça. Isso, não também. Não é com controle remoto também. Isso. Então é interessante, né? Porque quando ela mata um humano, ela mata com uma frieza e com um sadismo absurdo. E quando ela vê um robô morrendo, um androide, ela se compadece, né? Não, você tá falando isso daí, mas eu tenho algumas evidências aqui ao contrário. Você vê que quando ela vai matar a chefe de polícia, não sei se você notou nessa cena, ela chora também. Então ela não chorou só naquele momento que o cara lá, androide recém-nascida. Ela chorou também no momento que ela matou a chefe de polícia. Então existe algum momento que ela, primeiro, toma meio iniciativa por conta própria, porque você viu, ela menciona ali que ela vai mentir pro Wallace, que você me atacou primeiro. Eu te matei porque você me atacou primeiro. E não era verdade. Ela estava tomando a iniciativa de matar a chefe de polícia. E ela matou porque ela superpoderes. E ela chorou. É uma coisa triste. Tem alguma disfunção nessa robô. Essa robô, ela já estava... Ela não tá bem, né? Com problema já. Ela tá precisando de um psicólogo. Ela não tá legal, né? Eu acho que esses robôs, eles têm que ir tudo pro psicólogo, porque o K precisa ir pro psicólogo, sem dúvida. E a Caolha também. Essa galera aí tá precisando de psicólogo. Então, mas assim, eu falei tudo isso, mas assim, eu agora também fiquei um pouco assim, mas qual que é a daquela robô, né? Tipo, eu falei que ela quer ajudar o Wallace, eu acredito que ela quer mesmo, mas ao mesmo tempo, ela tem uma determinação que você falou, ela vai mentir pro Wallace que ela matou. Então, assim, o interesse dela de conseguir, podem se reproduzir, vai além do Wallace usar na indústria. Porque se fosse só um trabalho para ela ia falar, tá bom, a policial lá encobriu tudo, não deu em nada, eu vou voltar para minha casa. Mas não, ela continua. Então será que tá todo mundo do mesmo lado? Ela é submissa ao Wallace em alguma medida, mas ela tem a agenda dela. Ela mata a chefe de polícia, quando ela tava lá querendo que cobrisse onde estava o Deckard, quando o K tava procurando lá, ela manda aqueles mísseis naquele lugar, uma narrativa ali que parece que gasta muito tempo do filme para dizer muito pouco, e depois mostra ela fazendo a unha com o braço esticado assim, e outros robôs, ou sei lá quem tá fazendo a unha dela. Então tem um quê de eu sou capataz, mas ao mesmo tempo eu tenho um status aqui, faz a minha unha, vou pro spa, vou fazer meu cabelo e depois eu vou matar alguém aí.
Não tem uma coisa assim? Tem. Tipo, ela tem um tratamento mais humano, né, do que os outros. Ela tem Mas meio caprichoso também. Ela tem nome, pô. Os robôs, eles realmente não estão muito submissos, porque uma das questões que eles começam no início do filme é falando assim, bom, o Wallace conseguiu salvar a humanidade porque ele criou uma biotecnologia lá de fazenda, talvez criando aqueles bigatinhos lá onde que as pessoas se alimentavam daquilo, e conseguiu manter a sobrevivência na Terra. E conseguiu fazer. Esses replicantes são submissos. Mas eles não estão tão submissos assim. Submisso até a segunda página. Porque a Love, que é a segunda dele, estava super caprichosa, prestes a virar contra ele. Acho que se continuar muito tempo, ela ia dar um bote nele. Os outros replicantes já estavam super amargando, já fazendo a rebelião deles lá por trás. E o protagonista, que é o K, ele, na verdade, ele faz um périplo. Ele não está acreditando em mais nada disso. Ele não quer ser mais submisso ao sistema, ele não está vendo. E ele já no final, inclusive, ele toma atitudes dele, toma decisões dele. Ele mata a Love, ele leva o Decker lá, é tudo coisa da cabeça dele, não era o que ele tinha sido programado para fazer. Então, talvez esse filme, o que ele está querendo fazer é meio dizer que o robô não é tão submisso. E ele, na verdade, ele está numa jornada de autoconhecimento e de autoafirmação frente ao que ele é. E isso me faz pensar outras coisas. Vou levar para outro lugar. Os negros, a gente vem de uma tradição da escravidão. Há 100 e poucos anos atrás existia escravidão aqui no Brasil. E eu vejo, assim, o movimento de querer se afirmar. O homossexual faz lá a parada gay, faz um caramba quatro porque a pessoa quer se afirmar. E o replicante quer se afirmar. Então toda minoria quer se afirmar. Será que não é meio que isso? Eu vi um crítico, quando saiu Blade Runner 2049, ele falou assim, o primeiro filme, a questão era o que faz de um humano. E esse segundo, Blade Runner, seria o que faz de nós um coletivo. Então, o que é a humanidade? Por que os robôs não podem fazer parte da humanidade? Será que eles são incontíveis? O Wallace fala, a gente perdeu a coragem de ter escravos humanos, mas ao mesmo tempo a gente tem replicantes que dão na mesma, eles são a mesma coisa, né? Então por que não dar esse passo a mais? Mas ele, né, pensando ainda na submissão. Mas assim, então o que faz do nosso coletivo? Então eu acho que sim, os replicantes eles incorporam essas pautas identitárias. Eu sou um androide, mas eu sou como você. Porque eu também, outra coisa que eu estava conversando com um amigo meu agora há pouco, aqui no prédio onde eu moro, um dos problemas não é físico, tem garagem para todo mundo, mas está rolando uma treta aqui porque não se quer que algum visitante venha e use a garagem. Então o problema não é espaço, o espaço está sobrando, o problema é político. Outra coisa que eu gosto também do Harari, o Harari sempre fala assim, o problema de fome no mundo não é problema de falta de comida, nem de falta de tecnologia para produzir comida. O problema é político. Então um problema talvez da assertividade dos negros na sociedade ou do coletivo, que nem você mencionou agora, dessa construção de quem somos nós juntos, não é o problema de ser negro ou não ser negro, de ser asiático no ocidente ou não, ou de ser homossexual ou não. O problema é político, é como eu quero olhar para isso. Então é a narrativa que se constrói para lidar com isso. Porque no caso ali, inventaram uma narrativa que o replicante ele tinha de ser submisso, o replicante não tinha alma, então fica quieto aí. Então a questão é política, é só uma questão narrativa de como as coisas devem operar. O que você acha disso? Que a fome no mundo é um problema político ou é um problema da comida? Eu acho que é um problema político. Então é que assim, eu não sei se o mundo ele tem muito recurso e a gente que distribui muito mal e algumas pessoas acumulam excesso de recursos, ou se 7 bilhões de sapiens querendo ser feliz e isso demanda recurso e não tem recurso para todo mundo. Porque, assim, uma coisa assim, ter a comida para todo mundo, mas depois vai mais, entendeu? É a comida, é a escola e o trabalho. Então, assim, eu acho que a gente não tem recurso para fazer tudo isso. Talvez para dar comida, tipo, café da manhã, almoço e janta, acho que a gente tem. Mas para dar Mas mesmo... não faz. Tem, mas não faz, porque tem países inteiros morrendo de fome hoje. Isso, tem, mas não faz. A questão é capricho. Eu escolhi que seja assim. Ou um conjunto de pessoas no mundo escolheram que se faça assim. Ou não? Bom, talvez a gente tenha chegado num estágio onde a gente talvez não reconheça mais, não consiga mais reconhecer o que nós podemos fazer para isso. Entendeu? Tipo, entendeu qual é a ideia?
Tipo assim, a gente chegou num momento que nem a gente estava falando sobre aquele lá. As pessoas mais pau-mandadas são as mais poderosas. Porque elas criam um sistema, elas subiram, né? Tiveram ascensão em um sistema que às vezes até mesmo elas ajudaram a criar, que elas se engessaram. Então, acho que assim, ao mesmo tempo, acho que é um problema político, é um problema econômico, é um problema de distribuição, é um problema também narrativo, mas ao mesmo tempo é um problema de um sistema que se retroalimenta e que engessa e que mantém ele como ele é. Há quanto tempo a gente já não poderia ter sanado a fome do mundo? E a gente continua do mesmo jeito, e vai continuar assim. Porque do jeito que você está falando, eu estou achando interessante, estou gostando, parece meio poético, assim, né? O sistema, ele mesmo se retroalimenta de tal forma que a pessoa que vai indo para a ponta da pirâmide, ela mesmo está engessadíssima. Ela só consegue dizer para os outros aquilo. Ela não consegue dizer exatamente, talvez, o que seria bom ou mal, ou melhor ou pior. Ela diz aquilo porque o sistema engessou ela de tal forma que ela só consegue dizer aquilo. Então, no final das contas, ela lá no topo da pirâmide está dizendo: esse pessoal vai ter tudo e esse pessoal não vai ter nada. Esse pessoal vai passar fome e esse pessoal não vai passar fome. E não é nem a escolha dela, é uma escolha retroalimentada que vem assim, que nem um torvelinho. É uma coisa que se faz. Pelo menos foi assim que eu li o que você falou aí. Confere? Nós todos somos K. A gente está numa condição que a gente não tem muito o que fazer e a gente é submisso a ela. Então, eu vou voltar aqui à minha história do prédio. Aqui no prédio, cismaram que você não pode deixar ninguém vir de fora e usar a garagem aqui, embora tenha trocentas vagas sobrando. Como resolve isso? Será que não teria que trazer para o ser humano, para cada indivíduo, quando ele se sente dentro de um descompasso? Porque é um descompasso. Eu acho que é um descompasso. Ter tanta garagem, e eu hoje recebi um amigo aqui na minha casa, ele não podia pôr o carro dele dentro da garagem, porque é a lei. Então, como que você faz? Eu vou brigar com a síndica, vou jogar pedra no prédio, forço a barra, o que eu faço? Porque agora, pensando num sistema maior, o que um povo que está sendo oprimido faz? Tá certo, então, eles fazerem terrorismo? Porque por algum lugar tem de começar. Por onde que o Decker começa? Por onde começa esse processo de autoafirmação perante o grupo? Como é que esse pessoal lá de Senegal, desses países tipo a Etiópia, que estão numa situação difícil, como que elas fazem frente ao mundo? Precisa começar de algum lugar, e parece que esse lugar de começo é um lugar meio de revolta, ou não? Sim. Ou é um lugar, deixa quieto, vamos todo mundo fazer do jeito que estava fazendo ontem, porque a sensação que se eu ficar quieto e não fizer barulho, nada muda. Vem, vamos embora, que espera. Será que nós vamos pilotar o avião, vamos explodir alguma torre gêmea em algum lugar aí? Você está pronto para colocar sua máscara de ninja e explodir alguma coisa aí? Ou será que um textão de Facebook resolve tudo já? Um quê? Um textão de Facebook. Ah, um textão? Lacrar. Ou você acha que uma moita é melhor? Porque você vê, a gente falou da moita na semana passada, a moita no sentido de procurar uma coisa, um sistema acolhedor, quentinho, gostoso, que toca a minha vida como indivíduo para frente. Então, por exemplo, se o Decker quisesse tocar a vida dele de uma forma cômoda, ele teria muito mais que mata lá os outros replicantes, volta para casa dele, fica lá com o amor holográfico, o amor holográfico, e ele toca a vida. Essa é uma postura frente à vida, frente às coisas. Outra coisa é ele fazer o que ele fez. Ele foi fazendo tudo que não era para ele fazer. E tudo anti-moita, porque aquilo lá é só problema, é só pepino. Você vê, porque o caminho do herói não é muito o caminho da moita. Não. O caminho do herói é anti-moita. O herói taca fogo na moita. Ele taca fogo na moita e ele mete o pé nos vilões, que ele vê como vilões. Precisa continuar discutindo com esses filmes se a gente quer ser os caras da moita ou se a gente quer ser os super-heróis. Ou melhor não pensar no assunto, porque filosofia e debate dá problema. Geralmente dá. Pessoal, obrigado por ter assistido aqui nosso debate sobre Blade Runner. Diga pra gente o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E a gente vai ficar muito contente de saber de vocês. E não esqueça de deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar nas redes. E até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.